Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos chegando para mais uma live, começando mais uma semana de café com desbloqueio. E como é bom podermos estarmos juntos, como é bom poder compartilhar com você chaves, códigos e princípios que vão mudar a sua vida. Esse é o episódio de número 42 do nosso café. E hoje nós estamos no 6º dia da nossa série sobre 10 verdades que todo salvo precisa saber. 10 verdades que todo salvo precisa saber. Essa é a nossa segunda semana. Semana passada nós tivemos 5 aulas sobre esse assunto. Falamos sobre verdades poderosas. Se você não assistiu ainda, estão disponíveis aqui no canal para você. Lembrando que elas vão sair do ar. Então, é bom você cair para dentro aí, aproveitar a oportunidade, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Inclusive, nosso canal no YouTube, nossa comunidade no WhatsApp, ela está disponível para você. E hoje, lá no grupo e também lá no Instagram, nas redes sociais, eu vou compartilhar uma novidade com vocês, tá bom? Nós estamos lançando aí um upgrade da nossa comunidade e eu vou disponibilizar isso, vou mostrar isso para vocês hoje lá no nosso grupo. Então, se você não está no grupo, entre aí, e lá no meu Instagram, @omikejones, nós vamos disponibilizar essa novidade para você. Fechou? Então fica atento hoje ao nosso grupo, fica atento hoje às redes sociais, porque tem muita coisa boa para rolar hoje de novidade para você. Um upgrade da nossa comunidade Ative-se. Fechou? Ó, compartilha aí, porque hoje vai ser pancada. Sexta-feira nós tivemos uma aula poderosa, onde nós falamos sobre o cristianismo não ser religião. E foi uma aula que marcou muita gente, foi poderosa demais. E hoje nós vamos continuar falando sobre uma verdade que todo salvo precisa saber. E o tema de hoje é: todo salvo precisa viver na nova aliança. Uma aula muito importante, muito poderosa, e eu preciso que você me ajude a compartilhar, a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Então pega esse link agora, compartilha aí, manda nos grupos, manda nas redes sociais, faça a sua parte e nós vamos começar a aula. Deixa eu só arrumar um negócio aqui enquanto você vai compartilhando aí. Compartilha aí. Vamos lá, então? Espero que você esteja compartilhando aí para que a gente possa alcançar mais pessoas. Tanto você que está assistindo gravado, quanto você que está assistindo ao vivo, faça a sua parte. Vamos lá. Todo salvo precisa viver na nova aliança. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos começar aqui por Mateus. Mateus, capítulo 28. 26, aliás, né? Mateus 26, 28. Mateus, capítulo 26, versículo 28, diz o seguinte. Vamos ler do 27 para a gente contextualizar. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isso é o meu sangue, é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. Pois isto é o meu sangue da nova aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. Esse é o retrato da última Páscoa de Jesus. Ontem nós tivemos aí a comemoração da Páscoa, né? Que não é a data da Páscoa, na verdade. A Páscoa é esse mês, e nós vamos ter um especial aqui de Páscoa, na data real da Páscoa, onde eu vou falar com vocês sobre a Páscoa. A Páscoa acontece no dia 22 desse mês. E esse texto aqui de Mateus 26 mostra a celebração da última Páscoa de Jesus.
E nessa Páscoa, ele estabelece o que nós chamamos de a ceia do Senhor. E durante a celebração da ceia, Jesus ele faz essa apresentação, né? Este sangue é o meu sangue da nova aliança. O que é uma aliança? Bom, uma aliança, a palavra aliança, ela vem de compromisso, vem de responsabilidade. Então, uma aliança é um compromisso entre duas partes. Por exemplo, uma aliança de casamento é o compromisso entre um homem e uma mulher em prol de um casamento. Uma sociedade, uma empresa, por exemplo, é uma aliança entre duas partes em prol de uma empresa. Então, aliança, seja no sentido que for, é o comprometimento, é o compromisso, a responsabilidade de duas partes, entre duas partes, por um objetivo. Só que quando a gente fala sobre aliança na Bíblia, nós precisamos entender que existem várias alianças que foram feitas no decorrer da história bíblica. Nós temos a aliança de Deus com Adão, né? Coma de tudo, desfrute de tudo, vive em paz, tranquilo, só não coma da árvore que está no canto do jardim. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Se fizer isso, tá tudo certo. Então essa é a aliança de Deus com Adão, a aliança da inocência, onde o homem está vivendo a sua vida, vivendo a sua realidade. O compromisso dele é de não comer daquela árvore. O compromisso de Deus é que supra todas as necessidades do homem. O homem quebra essa aliança e tal, a aliança é quebrada. Aí depois vem a aliança de Deus com Noé, de resetar a terra, mas salvar a Noé. Depois vem a aliança de Deus com Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão, com os descendentes de Abraão. Depois vem a aliança por meio da lei, através de Moisés. E aí vão vindo várias alianças no decorrer de toda a história bíblica. Só que, aprenda uma coisa, a última aliança, a aliança que antecede a nova aliança, a aliança de Cristo, é a aliança da lei. E essa é uma aliança que durou muito tempo. Desde Moisés até os dias de hoje, a lei, a aliança da lei, ela está em vigor. O que é a aliança da lei? A aliança da lei é Deus se relacionando com o homem a partir do compromisso e da responsabilidade do homem em cumprir os mandamentos da lei, que são os 613 mandamentos. Então, esta aliança, ela está linkada ao cumprimento, à obediência do homem, para que Deus possa abençoá-lo, provê-lo e tudo mais. Então, essa é a lei, a aliança antiga, a lei anterior à aliança atual. Qual é a aliança atual? É a aliança baseada no sangue de Jesus. A lei é baseada no comprometimento do homem, na obediência do homem, na capacidade do homem. A nova aliança é baseada na fé em Cristo, no sacrifício perfeito de Jesus. Mas vamos entender isso melhor aqui. Vamos lá. Primeira coisa, o que é aliança, né? Compromisso entre duas partes. Para um bem comum. Então, há um bem, há um alvo entre essas duas partes e eles se comprometem para que isso se torne uma realidade, para que isso aconteça. No caso, casamento, sociedade, foi o exemplo que eu falei. Agora, vamos ler aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui em Romanos. Romanos capítulo 5. Eu espero que você esteja acompanhando aí com a sua Bíblia, que você esteja lendo aí, é importante, né? Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz o seguinte: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada.
Então, o que que é a lei? A lei, ela foi uma forma que Deus estabeleceu para mostrar para o homem qual era a sua real condição diante dele. A lei, ela surge lá em Êxodo 19, quando Deus ele fala para Moisés, depois do povo sair do Egito, 3 meses depois do povo ter saído do Egito, Deus fala, ó, agora nós vamos nos encontrar. Eu vou descer no monte, vou aparecer a vocês, e vocês vão me ver, nós vamos festejar, nós vamos fazer uma grande festa, e depois nós vamos partir para a terra que eu prometi para vocês. Só que Deus falou para Moisés, Moisés, prepara o povo, porque eu vou descer, vou me encontrar como havia prometido e tal, tal, tal. E o povo disse assim, Moisés, tudo que Deus mandar, nós vamos fazer. Deus queria descer para se relacionar com as pessoas. Deus queria descer para fazer uma festa. Essa foi a promessa que Deus deu para Moisés desde o início. Deus falou, Moisés, liberta o meu povo e me encontre aqui que nós vamos festejar. E Moisés falou para o faraó, faraó, liberta o povo para que o povo possa ir cultuar a Deus, fazer uma festa a Deus no deserto. Então, o objetivo de Deus sempre foi ter essa festa, esse momento de comunhão. Só que quando foi para isso acontecer, o povo disse, não, tudo que Deus mandar, nós faremos. Ou seja, o nível que o povo quer se relacionar com Deus não é um nível de intimidade, é um nível de trabalho, de servidão. Então o povo diz, tudo que Deus mandar, nós vamos fazer. Ou seja, Deus está os chamando para um relacionamento e eles estão se disponibilizando para um trabalho. Aí Moisés fala com Deus, Deus fala, tudo bem, então faz o seguinte, limita aqui o monte, não deixa ninguém subir, você sobe, eu falo com você, e aí eu vou descer. Na hora que eu descer, aí vai ter uma hora que eu vou chamar o povo, mando o povo subir. Beleza? Beleza. Aí Deus desceu com sua glória, seu poder, majestade, o monte começou a tremer, aquela loucura, foi um trem doido. O povo começou a ter medo de Deus. E o povo disse para Moisés, Moisés, nós não vamos subir. Nós não vamos. Fale você com Deus e transmita a nós a mensagem. Nós não queremos ouvi-lo. Tudo que Deus mandar através de você, nós faremos. Peça para Deus que nos mande e nós faremos. Ou seja, o povo não quis ter um relacionamento com Deus. Deus havia feito uma promessa. Havia uma aliança em vigor. Era a aliança de Deus com Abraão. E essa aliança, ela perduraria até o último descendente de Abraão. Ou seja, duraria para sempre. Onde Deus daria ao povo uma terra, eles seriam prósperos, eles seriam abundantes, Deus estaria no meio deles. E isso não dependia do esforço deles, dependia da promessa. Dependia deles acreditar na promessa. Só que quando o povo mudou essa linguagem, começou a dizer, não, nós não queremos relacionar com Deus, nós não queremos ouvir Deus, nós estamos com medo de Deus. Tudo que ele mandar para você, Moisés, fale para nós e nós vamos fazer. Ou seja, o povo colocou Moisés como um intermediário. Aí surge então o judaísmo, que nós falamos na sexta-feira. É nesse momento que surge o judaísmo, onde o povo coloca um intermediário entre Deus e eles. Então, a partir desse momento, em Êxodo 20, surge então os mandamentos de Deus. Porque o povo não quis se encontrar com ele, então Deus agora vai intermediar esse relacionamento por meio da lei. A lei nunca foi um plano de Deus. A lei nunca foi algo que Deus sonhou. Como diz aqui Paulo em Romanos 5:20. A lei foi dada para mostrar ao homem que ele precisava se relacionar com Deus. Ele precisava estar em intimidade com Deus. Por quê? Porque a lei, ela mostrava o pecado. Quando a lei diz, não matarás, ela não está dizendo que um dia você vai matar. A lei está dizendo que o desejo de morte, de matar, de assassinar, já está em você. E se você não se relacionar com Deus para que Deus transforme você, você vai matar. A lei ela não foi instituída para ser um padrão moral. A lei foi estabelecida para mostrar a sua podridão espiritual. Então você carrega a mentira, você carrega o assassinato, a idolatria, a prostituição. Todos esses males já estão dentro de você.
E só há uma forma disso sair de você: se você se relacionar com Deus. Se você buscar ter uma vida de intimidade, de relacionamento diário com o Senhor, você será transformado. Agora, se você não buscar o Senhor, não ter um relacionamento com Ele, essas coisas se manifestarão. Então, a lei era para isso, para mostrar o homem quem ele era, na sua natureza. Só que o homem pegou isso como um padrão a ser seguido, como um estilo religioso e não como um incentivo de buscar ao Senhor. Então, esta é a realidade da antiga aliança. Para isso, a lei foi estabelecida. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, a lei, ela serviu para conduzir o povo a Deus. Só que o povo acabou fazendo da lei um padrão. A lei era para mostrar que o homem precisava da ajuda divina. Sem a intervenção de Deus na vida do homem, o homem seria incapaz de viver aquilo que a lei exigia. Não são 10 mandamentos, são 613 mandamentos, que vão completamente contra a natureza humana. Inveja, imoralidade, prostituição, lascívia, são coisas que fazem parte da natureza caída. Se não houver uma transformação de dentro para fora, um novo nascimento, não tem como você parar de praticar essas coisas, porque faz parte de quem você é. Você precisa de uma intervenção divina. Esse era o propósito da antiga aliança, mostrar para nós que nós precisávamos de ajuda. E o que é a nova aliança? A nova aliança é a resposta a essa necessidade. A nova aliança é Deus trazendo provisão, possibilitando a nossa libertação da nossa natureza pecaminosa. Não para moldar o nosso comportamento, mas para mudar a nossa essência. A lei, a religião, ela muda o nosso comportamento, mas ela não tem poder de mudar a nossa essência. A lei ou a religião não muda quem nós somos por dentro, muda o nosso comportamento. Somente a nova aliança, somente a graça de Deus pode transformar a nossa vida de dentro para fora, transformar a nossa natureza. É por isso que todo salvo precisa viver na nova aliança. Está aqui comigo? Gálatas 3, 26 diz o seguinte. Gálatas 3, 26. Portanto, todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestiste. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Então, uma vez que eu fui batizado em Cristo, eu recebi da natureza de Cristo. E uma vez que eu recebi da natureza de Cristo, eu sou transformado à imagem de Deus, ou seja, eu sou filho de Deus. Nós já falamos sobre isso na semana passada. Eu sou salvo e me torno filho de Deus. A partir do momento que eu me torno filho de Deus, a minha natureza, o meu DNA espiritual foi completamente transformado. Eu nasci de novo. Toda a herança pecaminosa, toda a natureza pecaminosa já não me pertence mais, já não faz parte de quem eu sou. Agora eu entro num processo de transformação por meio do Espírito, para que tudo aquilo que não condiz com a minha nova identidade seja tirado de mim, não mais pelo meu esforço.
mas pela ação do Espírito Santo na minha vida. Ou seja, na lei eu tinha que me comportar, eu tinha que fazer, eu tinha. Agora, na graça, na nova aliança, eu tenho um ajudador. Eu tenho aquele que vai me ajudar a ser transformado segundo a vontade e o plano de Deus para mim. Não é sobre o meu esforço, é sobre a liberdade que eu dou ao Espírito Santo. Então essa é a diferença entre antiga e nova aliança. Quando eu falo de antiga, eu falo da aliança anterior à nova aliança, que é a aliança da lei. Então a aliança da lei, ela vem para mostrar ao homem que ele precisa de ajuda. Ele precisa da intervenção divina. A nova aliança, a graça, é a resposta de Deus para a necessidade humana. O homem precisa de um Salvador e Cristo Jesus é esse Salvador. Agora, o que você precisa aprender? A nova aliança não é baseada em você. Lembra que eu falei para você que a aliança é o compromisso entre duas partes? Duas partes para um objetivo comum? Na lei, a aliança é entre Deus e o homem. O homem obedece, Deus abençoa. O homem desobedece, Deus não abençoa. Abraão, por exemplo. Na dispensação de Abraão, na aliança de Deus com Abraão, Abraão obedeceu e agora os seus descendentes vão colher disso. Ou seja, dependeu apenas de Abraão crer e viver, normal. Que a promessa de Deus ia se cumprir. A nova aliança ela é baseada nessa aliança de Deus com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão, eu vou dar a você uma terra que mana leite e mel, uma terra de prosperidade, uma terra de crescimento, de fartura. E lá você vai viver com sua família, seus descendentes e todos os descendentes da sua geração, da sua posteridade viverão lá. E eu serei Deus deles, eles serão meu povo e vai ser uma bênção. Olha que interessante. Deus faz uma aliança com Abraão e a descendência de Abraão vai ser abençoada, beneficiada com essa aliança. O que os descendentes de Abraão deveriam fazer para receber da aliança, para desfrutar das bênçãos da aliança que Deus havia feito com Abraão? Nada. Foi assim com Isaac, Jacó, José. Eles viveram as suas vidas baseado na aliança de Deus com Abraão. Eles foram abençoados por Deus mediante o DNA que eles carregavam. Eles eram descendentes de Abraão. Era a única coisa que eles tinham que fazer. Não havia uma religião, não havia um livro de regras, não havia nada. Havia uma descendência genética. A nova aliança em Cristo é a mesma coisa. Na nova aliança, a aliança não é entre Deus e nós. Na nova aliança, a aliança é entre Deus e Cristo. Deus fez uma aliança com Cristo. Se você pagar o preço, se você morrer por eles, se você resolver o problema do pecado, todos os seus descendentes serão abençoados por causa da nossa aliança. Por isso que eu preciso nascer de novo em Cristo. Porque uma vez que eu nasço de novo em Cristo, eu sou herdeiro da promessa de Deus por causa de Cristo. Na antiga aliança, o compromisso era entre você e Deus. Você fez, Deus te abençoa. Você não fez, Deus não abençoa. Na nova aliança, não é assim. Na nova aliança, a aliança, o compromisso é entre Deus e Cristo. Cristo cumpriu todas as exigências de Deus. Deus cumpriu tudo. Cristo cumpriu tudo o que Deus queria. Por isso, Efésios 1:3 diz que em Cristo Jesus, Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por isso que no Novo Testamento você sempre vai ver essa expressão em Cristo, por Cristo, em Cristo, por Cristo. Porque a aliança, a nova aliança não é baseada em nós.
não é baseada na nossa obediência, não é baseada no nosso esforço, nos nossos méritos. É baseada na nossa fé em Cristo. Porque Deus fez uma aliança com Cristo. Cristo cumpriu todas as exigências de Deus. Cristo cumpriu tudo que era de responsabilidade dele. Ele pagou o preço, ele morreu, ele ressuscitou. Ele fez tudo. Ele nos enviou o Espírito Santo. Está tudo pronto. Então, tudo o que é direito de Cristo já foi liberado para ele. Nós, como herdeiros de Deus, como nós estudamos na semana passada, e co-herdeiros com Cristo, nós beneficiamos dessa aliança. Então, a nova aliança não é baseada em nós. A nova aliança é baseada na nossa fé em Cristo. Alô? Tá comigo aqui? Você pegou aqui ou não? A nova aliança não é baseada em nós. A nova aliança é baseada em Cristo. Por isso que eu preciso entender essas verdades, porque essas verdades vão fazer alimentar a minha fé, crescer a minha fé e me levar a um nível de maturidade maior, para que eu acesse aquilo que é direito meu nessa aliança em Cristo. Então Deus não está olhando para você para ver se você merece. Deus está olhando para você para ver como está a sua fé, porque a sua fé na obra consumada de Jesus é o que vai validar você. Não são os seus méritos, não são as suas obras. Não é cumprir 613 mandamentos que te faz apto a ser abençoado. Não mais. Na antiga aliança, você é abençoado pela sua obediência. Na nova aliança, você é baseado pela sua fé. Você é abençoado pela sua fé. A sua fé em Cristo, na obra consumada, perfeita de Cristo. Está conseguindo pegar aí ou não? Agora, preste atenção no seguinte. É possível nós vivermos na antiga aliança e na nova aliança ao mesmo tempo? É possível eu viver uma vida baseada no meu esforço, no meu mérito, na minha obediência e ao mesmo tempo viver uma vida de fé? É possível? É possível. Nos enganamos, mas é possível. Agora, podemos fazer isso? Não podemos. Nós não podemos misturar as alianças. Ou vivemos pela lei, ou vivemos pela graça. Ou vivemos pelo mérito, ou vivemos pela fé. Não podemos misturar as alianças. Não podemos. Por quê? Porque olha só o que a Bíblia diz. Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Gálatas 3, 23 diz o seguinte. Antes que essa fé chegasse, vamos ler aqui, 22. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Cristo Jesus. Antes que essa fé chegasse, essa fé em Cristo, a nova aliança, estávamos sob a custódia da lei, a antiga aliança, nela aprisionados, até que a fé em Cristo Jesus, que haveria de vir, fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que por meio da fé em Cristo fôssemos justificados. 25. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, a nova aliança em Cristo, já não estamos mais sujeitos ao tutor. Ou seja, enquanto a nova aliança não era revelada, eu só tinha a lei para me relacionar com Deus. Eu vivia devido à obediência, à observância dos 613 mandamentos. Uma vez que a fé foi manifesta, uma vez que Cristo se manifestou, eu fui liberto da antiga aliança. Eu não preciso mais viver na antiga aliança. Por quê? Porque ela é uma prisão. Se eu continuar agora, nos dias atuais, pós-morte e ressurreição de Cristo, vivendo pela lei, eu estou preso.
Por quê? Porque olha o que Paulo diz. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, não estamos mais sujeitos a esse tutor. O que é sujeitar? Submeter. Uma vez que Cristo se manifestou, eu não posso mais me submeter à lei. Eu saí dessa aliança. Eu estou em uma nova aliança. Aliança da fé em Cristo. Esse é um assunto bem denso e a gente precisaria de muito tempo para falar sobre isso. Mas eu estou te falando aqui uma base para que você entenda. Nós não vivemos na antiga aliança. Nós vivemos e devemos viver na nova aliança, baseado na aliança entre Deus e Cristo Jesus. Nós somos herdeiros da promessa de Deus em Cristo. Em Cristo. Pela fé em Cristo, não pela nossa obra, não pelos nossos méritos, não pela nossa obediência, não pela nossa santidade, nada disso. Todas essas coisas são importantes, desde que eu entenda que é para o meu crescimento, não é para me beneficiar diante de Deus, é para o meu crescimento. Obediência, submissão, práticas espirituais, bom comportamento, tem a ver comigo. Com a minha maturidade, com o meu desenvolvimento, com o meu crescimento, não tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Porque a minha aliança com Deus é baseada em Cristo, não é baseada em mim. Está conseguindo entender? Eu sei que é complexo, um assunto bem denso, mas eu preciso falar ele com você. Tá? Gálatas 5 primeiro, vamos ler aqui? Estou acabando já. Gálatas 5 primeiro diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes, e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá, se vos deixar de circuncidar. Circuncidar aqui é a iniciação ao judaísmo. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, ou seja, que se torna um judeu, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei, os 613 mandamentos. Vós, que justificais por meio da lei, ou seja, você que quer se relacionar com Deus, por meio dos seus méritos, por meio da sua obediência, por meio do seu esforço, estais separados de Cristo. Caístes da graça. Cara, isso é muito forte. Se eu quero que Deus se relacione comigo, segundo aquilo que eu mereço, segundo o meu bom comportamento, segundo a minha performance, eu estou negando, eu estou abdicando, abrindo mão do sacrifício de Jesus. Eu estou dizendo que eu não preciso de Jesus, eu consigo. E Paulo disse assim, ó, você caiu da graça. Agora, por que cair? Porque a graça, ela é maior em nível do que a lei. Então, quando eu quero me relacionar com Deus de acordo comigo, meu mérito, meu merecimento, minha capacidade, minha obediência, eu caí, eu me rebaixei. Cristo nos elevou, nos tirando da lei, para um lugar de governo, no lugar de autoridade, nele. Quando eu quero me relacionar com Deus, quando eu quero receber as bênçãos de Deus, baseado na minha obediência, no meu mérito, na minha capacidade, eu me rebaixo ao cumpridor da lei. O salvo precisa viver na nova aliança. Uma aliança superior. Superior. Cuidado. Não se relacione com Deus por aquilo que você faz, por aquilo que você deixa de fazer, por aquilo que você. Se relacione com Deus, baseado em Cristo. Pela graça dele,
em Cristo. Ah, irmão, isso é muito sério. Para a gente encerrar, Hebreus, capítulo 8. Hebreus 8:10 diz o seguinte: esta é a nova aliança que farei com a casa de Israel passado aqueles dias. Quais dias? A morte de Jesus. Então a nova aliança ela começa a partir da ressurreição de Cristo. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Ou seja, já é algo interno, já não é externo mais. Não é o que uma lei manda, não é o que um livro manda. Eu vou colocar isso dentro de você. Como que a lei vai ser colocada dentro de nós? Através do Espírito Santo. Quando eu sou guiado pelo Espírito, eu estou sendo guiado a fazer a vontade de Deus. Não porque está escrito numa pedra, não porque está escrito num estatuto de uma igreja, não porque está escrito na parede de uma igreja, mas não é porque o pastor está falando, mas porque o Espírito Santo está me transformando de dentro para fora. O nosso ajudador, ele vai nos conduzir à vontade de Deus. Não é uma lei, não é uma regra, não é uma doutrina, não é uma religião. É a lei de Deus, o Espírito de Deus dentro de mim. Ah, isso é muito poderoso. E eu serei Deus, eu lhe serei Deus, e eles serão meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Esse conhecer aqui era ter intimidade. O que Deus está falando? Ninguém vai ensinar o outro no sentido de que você tem mais intimidade do que o outro. Não. Todos me conhecerão, no sentido que todos terão acesso à intimidade. Foi o que nós falamos sexta-feira a respeito do clero. Toda religião tem um clero, onde uns são mais próximos de Deus do que outros, onde uns são maiores do que outros. Dentro da nova aliança, não. Todos nós temos acesso a Deus. Todos nós temos a possibilidade de termos intimidade com Deus. É sobre isso que ele está falando. Todos me conhecerão no sentido de que todos terão a possibilidade, a oportunidade de se relacionarem comigo. Diferente do que foi lá em Êxodo 20. Deus falou, Moisés, sobe você e não quero mais ninguém. Nem Arão, nem os sacerdotes, nem ninguém. Vem você. Ou seja, o povo foi privado de se relacionar com Deus. Na nova aliança, nós somos convidados a se relacionar com Deus. Ah, isso é maravilhoso. 12. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não permitirei lembrar mais dos seus pecados. Ou seja, perdão completo, que nós já falamos aqui também. Versículo 13, e a gente encerra. Ao proclamar nova essa aliança, ele, Deus, transformou em antiquada a primeira, a anterior. E o que se torna superado, envelhecido, está próximo de ser aniquilado. O que o escritor de Hebreus está dizendo? Se Deus disse que ele estabeleceu uma nova aliança, então ele já não está mais focado na lei anterior. Ele está focado na nova aliança. Sendo assim, nós não somos chamados para viver na velha aliança, na antiga aliança. Porque se Deus quisesse que vivêssemos na antiga, ele não teria estabelecido uma nova. Se Deus quisesse que mesclássemos evangelho e judaísmo, ele não teria estabelecido a nova aliança. Se Deus quiséssemos que vivêssemos na lei e na graça ao mesmo tempo, ele não teria estabelecido uma nova aliança. Então, como diz o escritor de Hebreus, se ele disse que é uma nova, então ele está falando que a velha vai acabar, vai passar. Agora, como que ela passa? A partir de uma decisão minha. Eu preciso entender, eu sou filho da nova aliança. Eu não sou escravo da lei. Eu não vivo no Antigo Testamento, eu não vivo na Antiga Aliança, melhor dizendo, não no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Eu vivo na nova aliança. A minha vida é baseada entre a aliança entre Deus e Cristo. E eu sou, pela fé, um beneficiário
dessa aliança. É uma aula densa. Você deve assistir umas 2, 3, 4, 20, trocentas vezes para você conseguir entender. Posteriormente, lá na nossa comunidade, nós faremos uma aula maior sobre isso. O que vocês acham da gente se aprofundar mais nesse assunto? Comenta aqui, deixa eu ver. O que vocês falam para mim da gente se aprofundar mais nesse assunto? Eu acho que seria interessante. Nós precisaremos de muitas horas aí para falarmos sobre nova aliança, velha aliança, graça, lei. Meu Deus. Nós vamos orar para a gente encerrar, porque nós já passamos aqui do nosso horário. Vamos orar? Feche seus olhos. Respira fundo. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais essa oportunidade de vida. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado pela tua fidelidade, Jesus. Mais uma semana que se inicia. Eu quero te pedir, Senhor, nos ajude a viver na nova aliança. Nós não queremos viver debaixo da lei. Nós não precisamos viver debaixo da lei. A lei para nós, passado. Nós somos convidados a viver uma aliança superior, em um nível mais elevado. Elevado não por causa de nós, pelo contrário, elevado porque não tem a ver conosco. Tem a ver com Cristo. Cristo é o suficiente para nos levar a viver uma vida próspera, abençoada, digna diante do Senhor. Nossos méritos, nossos esforços, nossa obediência, nosso comportamento, nada disso tem valor para o Senhor. Nada disso pode intermediar aquilo que iremos receber do Senhor. Mas Cristo é o suficiente. A nossa fé em Cristo precisa ser fortalecida a cada dia. Precisamos ser conscientes da obra consumada de Jesus e não de nós mesmos. Essa é a nova aliança. Todo salvo precisa viver na nova aliança. Porque foi por meio dessa aliança que nós fomos salvos. E é por meio dela que devemos ser sustentados. É por meio dela que precisamos avançar. É por meio dela que precisamos crescer a cada dia. Em nome de Jesus, Pai. Que sejamos filhos da nova aliança. E não mais escravos da antiga. Essa é a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje foi, hein? Tá doido? Hoje nós estendemos demais. É porque o assunto é muito denso. Na verdade, é um assunto que nós deveríamos falar aí muito tempo. Acho que uma semana falando só sobre esse assunto. Quem sabe, posteriormente, nós podemos fazer aí uma série, né? Só sobre a lei e a graça. Eu acho que seria interessante, né? Quem sabe? Comenta aqui embaixo. Coloca a sua opinião aqui. Se você quiser, a gente pode programar algo parecido. Fechou? Tamo junto, você que não compartilhou, compartilhe. Você que não curtiu, curta. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. A quem dera se todo mundo que assistisse, comentasse, curtisse e compartilhasse. Ah, quem dera. Mas um dia a gente chega lá. Deus abençoe, excelente segunda-feira para você. Um excelente dia, uma excelente semana. Amanhã estamos de volta, às 7h12 pelo horário de Brasília. É mais uma aula onde eu compartilho com você mais uma verdade que todo salvo
precisa saber. Até lá. Paz, não esquece de compartilhar. E não esqueça, hein? Vai lá no meu Instagram, compartilha a frase de hoje, aleluia. Compartilha lá e na nossa comunidade eu vou postar lá a nossa novidade a respeito do upgrade da comunidade Ativos. Entre aí, confere lá, nos ajude a compartilhar. Tchau, até amanhã.